7 de Mateus, está escrito assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mais uma vez, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você que pode, tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Vemos nesta palavra uma profecia se cumprindo. Profecia essa que está em Isaías, capítulo 53, verso 4, aonde Isaías vai dizer com estas palavras, aonde Deus vai dizer através da boca de Isaías essa profecia. Mas antes de nós darmos continuidade acerca da profecia, que é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, aqui dentro de uma breve introdução, o que se destaca no capítulo 1, no meu ponto de vista, é a genealogia de Jesus. Capítulo 1 e o verso 5, aonde nós vamos encontrar aquela mulher que morava em cima do muro, lá em Jericó, quando o Senhor resolveu destruir a cidade, e por intermédio dos seus homens que ali estavam, homens de Deus, pouparam a vida da prostituta que tem por nome Raabe. E vemos no capítulo 1 de Mateus, e no verso 4 e 5, ela se encontra na genealogia de Jesus. No capítulo 2, o que se destaca é o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, a volta do Egito. E no capítulo 3, o que se destaca é João Batista pregando o evangelho do arrependimento no deserto da Judéia. E depois de Jesus já havido nascido, no capítulo 4, depois de João estar pregoando a palavra, pregoando o evangelho, pregoando o arrependimento, a Bíblia diz que ele batiza Jesus Cristo de Nazaré. E depois que Jesus é batizado, nós conhecemos a história, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, aleluia, em forma de uma pomba. E no capítulo 4, o que se destaca é Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, diferente de muitas coisas que vemos nos dias de hoje. Muitos que estão andando por aí estão sendo conduzidos pelo deserto, mas estão indo, aleluia, com as suas próprias pernas, estão indo segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. E muitos aí, aleluia, estão deixando a presença, estão se apostatando da fé, aleluia, por escolher andar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Mas no capítulo 4 nós vemos e aprendemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e quando é o Espírito que leva, ele sustenta, ele dá graça, ele dá força, ele ajuda, ele não abandona, e ele te dá sustento no deserto. E no capítulo 5 vemos que vai começar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha abrange capítulo 5, 6 e 7. Mas no capítulo 5, o que vemos, o que se destaca, no meu ponto de vista, é quando Jesus ensinando, e ele está dizendo aos seus discípulos e à multidão que ali estava: vós sois a luz desse mundo, vós sois o sal dessa terra. Jesus estava direcionando os seus discípulos para uma trajetória, para um caminho. E no capítulo 6, o que se destaca é Jesus dizendo aos seus discípulos e à multidão que ali estava: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas, ou todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava ensinando os discípulos a não se apegar com as coisas daqui, Robson. Jesus estava ensinando os discípulos a não se apegar naquilo que a mão pode tocar. Jesus estava ensinando os discípulos a não ficar preso nas coisas dessa terra. Por quê? Porque Jesus sabia que iria chegar um tempo que muitos nos dias de hoje iriam estar se apegados nas coisas dessa terra. Mateus capítulo 24, verso 7 vai dizer, aleluia, que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E ele trouxe, aleluia, aos discípulos dizendo, olha, buscai primeiro as coisas que vêm do alto, e todas essas coisas, que coisas eram essas? São as coisas que ele estava ensinando do capítulo 5 até o capítulo 7. E Jesus disse, enfatizou aos discípulos, buscai primeiro as coisas que vêm do alto, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Eu não sei o que você precisa ser acrescentado, eu não sei o que precisa ser acrescentado na tua vida, eu não sei qual é a sua necessidade aqui nessa noite, mas o Jesus que disse aos seus discípulos e falou para eles, olha, buscai primeiro as coisas que vêm do alto. E muitas das vezes, principalmente no mundo moderno, nós estamos mudando os valores, estamos buscando primeiro as coisas dessa terra, e as coisas do alto têm ficado em segundo plano. Talvez você entrou aqui assim, com esse ponto de vista, mas Jesus está dizendo através desta palavra, dentro dessa introdução, eu te convido nessa noite para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas essas coisas, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Os dias que vivemos são dias difíceis, os dias que vivemos são dias trabalhosos, e às vezes nos encontramos numa necessidade, aonde queremos trabalhar e ganhar um pouquinho mais, aonde queremos trabalhar até mesmo em 2 empregos, e essas coisas vão acontecendo, e conforme ela vai acontecendo, o lugar aonde que é para ter uma palavra, onde é o Espírito Santo de Deus habitar, está sendo preenchido com as coisas dessa terra. Mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. E no capítulo 7, o que se destaca, são os 2 caminhos, o da porta larga ou da porta estreita. E no capítulo 7, no verso 24, o que se destaca é acerca que Jesus está ensinando acerca do fundamento, aquela casa que é firmada sobre a rocha, que tem o seu sustento, que vem a água, vem a tempestade, vem o vento, e aquela casa não se desfaz, aquela casa ela não sofre nenhum dano. Por quê? Porque aquela casa está alicerçada sobre a rocha, e a rocha foi e sempre será Jesus Cristo de Nazaré. Mas Jesus também fala sobre o segundo alicerce. Qual é? Aquela casa que está firmada sobre a areia, que vê o vento, vem a água, vem a tempestade e leva tudo. Por quê? Porque não tem sustento. Aí voltamos no capítulo 6, no verso 33, aonde Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quando buscamos aquilo que vem do alto, o nosso alicerce ele vai sendo construído, e tem como base Cristo. E o alicerce que tem Cristo, pode passar o vento, pode passar a tempestade, pode passar levante, pode passar tudo quanto há, mas a tua casa, a minha casa, a casa, aleluia, que você está, aleluia, ela permanece de pé, porque o sustento, aleluia, não é feita por mãos humanas, mas ela é feita por aquele que tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. E antes de terminar o capítulo 7, Jesus conclui o sermão da montanha. Quando ele está descendo, a multidão se admira. No versículo 28 e 29 você vai encontrar lá as pessoas que estavam ouvindo se admirar.
com aquilo que Jesus estava ensinando. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas, ou seja, ele não ensinava como os homens terrenos que tinham outros objetivos, mas ensinava segundo o Pai lhe dava. E a Bíblia diz agora que Jesus está descendo do monte, e quando ele está descendo do monte, a multidão vem o seguindo, e entramos no capítulo 8, aonde Jesus está descendo do monte, e uma multidão segue, e vemos um leproso, que avista Jesus ao longe, e vê a oportunidade de ter uma vida normal, vê uma oportunidade de sair daquela situação, ele vê uma oportunidade de ser curado, purificado, liberto, aleluia. Mas se você pegar o contexto dos leprosos, segundo alguns estudiosos, ali na região de Jerusalém, havia um lugar chamado Vale dos Rejeitados, um lugar onde ficava leproso, pessoas que tinham fluxo de sangue, pessoas que havia alguma deficiência, e é bem provável que esse homem estava lá. Mas quando Jesus está passando, ele vê a oportunidade essa que é única. Uma certa feita eu estava lendo um livro do pastor Josué Gonçalves, e em um dos seus comentários ele dizia: pastor Márcio, toda oportunidade ela é única. E observando esse comentário, eu pude ver que esse leproso ele não brincou com a oportunidade. A primeira oportunidade que ele teve, ele olhou para ele e falou assim: eu não posso estar ali porque eu estou nessas condições, mas se eu conseguir chegar até ele, se eu for até ele, ele tem o que eu preciso, ele tem o que eu quero, ele tem uma palavra, ele tem poder, ele tem condições de mudar a minha história, de reverter a minha situação, de mudar o meu cativeiro. E talvez você está aqui assim nessa noite, precisando de uma resposta, precisando de uma cura, precisando de algo que só o Senhor pode fazer, e Ele faz é através da sua palavra, Ele faz é através da tua presença. Aquele que tem o poder de mudar a história, de reverter a situação, de mudar cativeiro, Ele está aqui nessa noite, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só que é interessante que o leproso ele não chega de qualquer jeito, ele chega se humilhando, ele chega se lançando aos pés de Jesus e o adorando. Imagine a multidão, não pode estar aqui porque é leproso, tinha um lugar certo para eles estarem, ele não poderia estar ali, mas ele viu a oportunidade, ele não brincou com ela, ele agarrou como se fosse a última, e a Bíblia diz que ele corre e adora Jesus e pergunta: Senhor, ele reconhece que quem está diante dele é o Senhor, e reconhecendo isso, Jesus olha para dentro dele, e ele continua dizendo: Senhor, se tu queres, pode me purificar. E a Bíblia diz então, e Jesus estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Aleluia. Então entramos no capítulo 8 com a cura, com a transformação, com a libertação, com a mudança de vida de um homem que ninguém mais dava nada para ele, um homem que não poderia ser visto em público, um homem que não poderia estar ali, um homem que estava numa situação deplorável, uma situação triste, mas Jesus encontrou com ele, e ele encontrou com Jesus, e Jesus estendeu a mão e o curou e o limpou, e dali para frente a história e a trajetória daquele homem mudou, porque Jesus chegou na vida dele. E Jesus continua descendo, e Jesus está indo sentido Cafarnaum, porque se você pegar por onde Jesus andou, você vai ver que todos os lugares que ele ia, ele sempre tinha um propósito, ainda que o propósito era ser rejeitado pelos seus, mas ele ia. E agora ele está indo para Cafarnaum, e do monte da onde Jesus estava até Cafarnaum, Jesus vai andar cerca de 33 quilômetros. Chegando ele em Cafarnaum, ele está entrando. Capítulo 8, verso 8, a Bíblia diz que ele está entrando em Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, vem um certo centurião. E a Bíblia diz que ele começa a insistir, a implorar. Aleluia. Ele começa a dizer, e ele começa a falar: Senhor, vem
até a minha casa. Por quê? Porque o meu criado, ele está um paralítico e muito atormentado. Essa era a petição daquele homem. É interessante que o centurião era um homem que tinha 100 soldados à sua disposição. Ele poderia designar um deles e falar: vai, procura esse Jesus e pede para ele vir até aqui. Mas eu aprendo com o centurião que tem coisas que é para mim fazer, tem coisas que é para você fazer. Só que nós temos mania de terceirizar aquilo que é para nós fazer. Aquilo que é para nós fazer, nós precisamos fazer. Centurião era um homem importante, era um homem que tinha 100 soldados à sua disposição. Mas quando ele viu a situação que estava o seu criado, o criado não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que vivia dentro da sua casa, que o servia, que estava sempre com ele, que servia ele. Então era uma pessoa próxima dele, aleluia. E quando ele vê a situação do seu criado, que está paralítico e atormentado. Por quê? Provavelmente por causa de um acidente. O acidente traz a paralisia, e a paralisia traz tormento para aquele homem. E o centurião ouve dizer que Jesus está entrando na cidade. E Jesus entrando na cidade, o centurião se aproxima, aleluia. E nessa noite é noite de se aproximar dele como centurião, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que o centurião, ele vem, se aproxima e ele pede, ele roga, aleluia. E rogar é pedir com insistência. E ele começa a dizer: vem até minha casa, aleluia. Por quê? Porque o meu criado, aleluia, ele está paralítico e está muito atormentado. E Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Só que o centurião está ali. Eu acredito que quando Jesus estava caminhando para a casa do centurião, para dar uma solução para o problema que ele havia deixado em casa. É interessante nessa história do centurião, porque às vezes nós saímos de casa e o problema está lá. Às vezes saímos de casa e tem uma situação lá que precisa ser resolvida. Quando eu olho para o centurião, eu lembro também da situação de Jairo. Jairo, quando saiu da sua casa, a menina estava à beira da morte. Quando Jairo se deparou com Jesus e começou a dialogar com ele, é bem provável que na mesma hora que Jairo estava com Jesus, a menina estava entrando em óbito na casa dele. Mas eu aprendi com Jairo também que é a importância de andar com Jesus, aleluia. Por quê? Porque no capítulo 5 de Marcos, no verso 21, a Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando com Jairo para a sua casa. Ou seja, saiu sozinho, mas está voltando para casa com aquele que tem todo o poder, com aquele que pode resolver o problema, com aquele que tem palavra de vida, com aquele que ressuscita o morto, com aquele que dá vista ao cego, com aquele que levanta o paralítico, aleluia. Eu não sei, talvez você entrou aqui com a sensação de estar sozinho, mas o mesmo Jesus que foi com Jairo, ele vai voltar contigo para casa hoje. O mesmo Jesus que falou: olha, centurião, eu vou contigo, é o mesmo Jesus que vai voltar com você para casa nessa noite. E é importante andar com Jesus. Valorize isso. Valorize essa amizade. Valorize essa comunhão. Quando você é amigo dele, ele é seu amigo. Vemos isso em João capítulo 11, quando o amigo Lázaro estava enfermo e chegou até a entrar em óbito. E Jesus chegou lá depois de 4 dias e ressuscitou o amigo, consolou a família, restaurou a família. Oh glória! E Jairo está vindo com Jesus. E quando Jairo está se aproximando de casa, a Bíblia diz que saímos de dentro da casa e diz: Jairo, por que enfadas o mestre? Por que incomoda o mestre? Em outras palavras, eles estavam dizendo: não tem mais jeito, a menina morreu. Mas no capítulo 5, no verso 36, a Bíblia vai dizer que Jesus não acudiu às tais palavras, mas disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente.
Jesus, andar com Jesus é isso. Ele sempre vai ter uma palavra para te levantar, Ele sempre vai ter uma palavra de ânimo, Ele sempre vai pegar na tua mão, ainda que você pensa que Ele esqueceu. Mas quando vamos para Isaías, no capítulo 48, no verso 15, o Senhor disse na boca de Isaías: pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Você pode até ter entrado aqui nessa noite com a sensação de estar sozinho, mas nessa noite Deus está dizendo para alguém: eu não te abandonei, filho, eu não te abandonei, filha, eu tenho controle, eu estou no barco, eu estou contigo nessa situação. E Jesus está indo para a casa do centurião. Aí o centurião vai fazer o quê? Primeiro ele olha para Jesus, depois ele vai olhar para dentro dele, e ele vai entender que diante dele não é qualquer um que está ali, não é um dos seus soldados, não é alguém que ele poderia ter um diálogo comum. Ele vai olhar para dentro dele e vai dizer: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele reconhece diante de Jesus que ele é pequeno. Ele reconhece diante de Jesus que ele é pecador, que ele é falho, que ele é errante. Ele reconhece diante de Jesus que ele não é nada. Ele reconhece que ele precisa, que ele necessita de algo que somente o Senhor pode realizar na vida dele. E o maior problema nosso nos dias de hoje é esse: achamos que somos alguma coisa. Aleluia. Mas que nessa noite você pode olhar para dentro de você, aleluia, e pode entender uma coisa: que você é pequeno, que você é falho, que você é errante, que você é pecador, que você é limitado, aleluia. Mas dentro de você, aleluia, tem um Jesus que te salvou. E no capítulo 1 de João, no verso 14, vai dizer que todos quanto receberam foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então entenda uma coisa: você é pequeno, mas o Deus que você serve é grande. Você é falho, mas o Deus que você serve é perfeito. Você é pecador, mas o Deus que você serve é santo. Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo para alguém: eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo no meio desse vento, eu não vou te desamparar. Oh glória. O centurião reconhece. E os homens de hoje, não são todos, mas boa parte deles, já não reconhece a sua dependência de Cristo, já não reconhece a sua dependência do Espírito Santo. Infelizmente estamos vivendo esses dias. Mas aqui nessa noite eu tenho certeza que tem uma igreja, que tem um povo que ainda depende do Senhor, que ainda depende da tua palavra, que ainda depende da graça, que ainda depende da misericórdia, que ainda valoriza, aleluia, o sacrifício no Calvário, Jesus pregado no madeiro e ao terceiro dia sendo ressuscitado. Aleluia. Cadê você, aleluia, que ainda valoriza o sacrifício da cruz aqui nessa noite? E o centurião está diante de Jesus. Ele está dizendo: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E ele continua dizendo: mas mande que uma só palavra e o meu criado será curado. Fé. Mande uma só palavra. Aleluia. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você precisa aqui nessa noite? Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que é necessário que todo aquele que se aproxima dele tenha fé e creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer alguma coisa, você precisa ter fé. Se você quer uma porta aberta, você precisa ter fé. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, você precisa ter fé. Se você quer ver os teus da tua casa salvos, você precisa ter fé. Se você quer viver algo novo da parte do Senhor, você precisa ter fé. Se você quer ter experiência com Ele, você precisa ter fé. Se você quer viver, aleluia, o sobrenatural que só o céu pode oferecer, você precisa ter fé. Até porque em Apocalipse vai dizer que os incrédulos ficarão de fora. Fé é o que Jesus viu
um centurião: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas mande uma só palavra e o meu criado será curado. E ele continua dizendo: por quê? Porque eu tenho um homem à minha disposição. Digo esse vai, ele vai. Digo outro vem, ele vem. Disso meu criado faz isso, ele faz. E a Bíblia diz que Jesus fica admirado com a fala dele, e olha para os que estão com ele e fala: olha, nem mesmo em Israel eu achei tamanho a fé. Talvez você está aqui, você vem buscar para alguém, e a sua fé pode alcançar aquele que ficou lá. Talvez você está aqui, está pedindo para alguém, através da sua fé Jesus pode trazer de volta, Jesus pode levantar de novo, Jesus pode trazer o que está longe, Jesus pode levantar o caído, Jesus pode salvar o que está perdido, Jesus pode curar aquele que está enfermo, através da minha e através da sua fé. Aleluia. E Jesus disse, no capítulo 8, no verso 10, e maravilhou-se Jesus, e ouvindo isso, diz ao que o seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Para Jesus fazer algo em nossas vidas, Ele precisa encontrar fé dentro de nós. A palavra é pequena, mas o significado é muito grande. Precisamos ter fé, precisamos crer que Ele ainda faz, que Ele ainda opera, que Ele ainda é e sempre será. Hebreus, aleluia, vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Jesus que te trouxe é o Jesus que pode trazer a tua casa. O Jesus que te salvou é o Jesus que pode salvar a tua família. O Jesus que te curou é o Jesus que pode curar alguém da tua casa nessa noite. Mas eu e você precisamos ter fé. Precisamos acreditar no Senhor. Precisamos crer na tua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo ou o criado do centurião foi curado. Entende? Que ele estava com Jesus e a cura estava acontecendo lá na casa dele. Talvez você está aqui nessa noite e o problema ficou lá, mas nada impede de você chegar na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, aonde for, e chegar lá, aquele problema está resolvido, por causa que você veio aqui, prestou um culto de adoração a Ele, exerceu a sua fé, e através da sua fé, Jesus trouxe a solução para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Nada impede, aleluia, de você chegar lá e o problema está resolvido, aleluia, porque Deus é o Deus de longe, Deus de perto, Deus é o Deus do vale, Deus do monte. Ele está aqui nessa noite, Ele é soberano, Ele é poderoso, aleluia, e Ele pode fazer segundo a vontade dEle e a fé que Ele vê no teu coração. E Jesus cura. Jesus curou o servo do centurião. E Jesus continua andando em Cafarnaum. Agora Jesus vai entrar dentro de uma casa. E no capítulo 14 a Bíblia vai dizer que ele está dentro da casa de Pedro. E dentro da casa de Pedro tem alguém precisando de Jesus. Tem alguém que está enfermo. Tem alguém precisando de cura. Quem era? A sogra de Pedro. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa, a Bíblia diz que Jesus toma ela pela mão, ou pega ela pela mão, e a Bíblia diz que a febre vai embora. Então no capítulo 8, nos primeiros versículos do 1 ao 4, que vemos cura da parte do Senhor. No capítulo 8, do verso 5 ao 13, o que vemos cura da parte do Senhor, o sobrenatural da parte do Senhor. E quando chegamos no capítulo, no versículo 14, o que vemos? Cura da parte do Senhor. E a Bíblia diz, e Jesus estava ali em Cafarnaum, e trouxeram a ele muitos endemoniados e enfermos. E no versículo 16, a Bíblia diz que todos foram curados e libertos através da palavra.
Todos foram trazidos e através da palavra foram curados. Todos foram libertos e através da palavra foram libertos. É a palavra que nós precisamos, é a palavra que nós necessitamos, aleluia. E Jesus me trouxe aqui para te dizer: valorize a palavra, aleluia, porque a palavra que edifica, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que te salva, é a palavra que edifica, é a palavra que abre porta, é a palavra que fecha a porta, é a palavra que resgata, é a palavra que levanta e que edifica a igreja. Tudo é através da palavra. Quantos creem na palavra aqui nessa noite? Levante a tua mão e adora Ele. Sabe por quê? Porque em João capítulo 1 vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Capítulo 1 verso 12 vai dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus e a palavra está aqui nessa noite através do Espírito Santo de Deus. É a palavra. E chegaram uma tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e enfermos, e ele com sua palavra labadarai, curou, libertou, transformou vidas. Aí chega no versículo 17 que lemos: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É aqui que eu queria chegar. Da ocasião que Deus usa a boca de Isaías até o cumprimento dessa profecia, abrange um período de aproximadamente 700 anos. Passou centenas de anos, mas a palavra estava viva. Passou décadas, mas a profecia está viva. Reis se levantaram, reis foram abatidos. Passou o período do cativeiro. Houve aquele período interbíblico onde vemos o silêncio de Deus, mas a palavra está viva, a profecia está viva. E profecia, quando ela vem do alto, ela não tem prazo de validade. A profecia que o Senhor fala através dos teus servos, através da sua palavra, não é como um pacote de arroz que você coloca na prateleira, dali 2, 3 meses venceu, tem que jogar fora. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Aleluia. O que eu quero dizer para você, aleluia, é o seguinte: se você está aqui, você recebeu uma palavra, uma promessa da parte do Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer que a promessa está viva, a palavra está viva. O que Ele te prometeu vai se cumprir. Se Ele prometeu que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que aquela porta vai abrir, ela vai abrir. Se Ele te prometeu que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Se Ele prometeu que Ele vai te usar no louvor, Ele vai te usar no louvor. Se Ele prometeu para você, se Ele prometeu para você que você será pregador da palavra, você vai ser, porque a palavra dEle é fiel. Aleluia. A palavra dEle é fiel. Aleluia. Ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. 700 anos depois aproximadamente, a profecia está se cumprindo. E não precisa dar jeitinho, fique tranquilo que Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Permanece firme, aguenta firme, porque o que há de vir tardará, e aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Exemplo, Joel capítulo 2 verso 28. Deus usa a boca de Joel dizendo: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todas as carnes. Atos capítulo 2 se cumpre. Mateus 10, quando Jesus está ali fazendo a eleição dos 12, depois Jesus envia os 70, eles vêm alegre, contando as bênçãos, contando o que eles tinham feito. E Jesus disse naquela ocasião que Jesus não encontra fé dentro dele, fala assim: ó, se crer, vocês vão operar milagres maiores do que esses,
que vocês estão vendo. Quando chegamos em Atos, que a igreja começa a crescer, começa a expandir, o evangelho começa a ser pregado na porta do templo, através de Pedro, o coxo anda, aleluia. Quando chega, através de Paulo, Jesus salva uma casa, louvado seja o nome do Senhor. Através da sombra de um, do lencinho do outro, Jesus ia curando, ia transformando, e a igreja ia crescendo. Ou seja, mais uma profecia sendo cumprida da parte do Senhor. A profecia está viva. O que Jesus te prometeu está vivo. E eu volto a dizer, enfatizo isso aqui nessa noite: promessa, ela não tem prazo de validade. O que Ele te prometeu vai se cumprir, porque já disse em Mateus 24, verso 7: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele é fiel, vai se cumprir, aguenta firme, aleluia. Não é mudar de igreja que vai fazer a profecia se cumprir, não é, aleluia, fechar uma porta, entrar em outra porta que vai fazer a profecia se cumprir. O que faz a profecia se cumprir na nossa vida é fidelidade e obediência com Ele. Permaneça firme, permaneça fiel, que Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel. E Ele está aqui nessa noite. Quantas outras profecias não se cumpriram? O próprio Isaías diz, no capítulo 6, no verso 9: um menino se nasceu, e um filho vos deu. E quando chegamos em Lucas capítulo 2, vemos a profecia se cumprir. Jesus nasce o Salvador, nasce o Redentor, nasce o Poderoso, nasce o Grandão, nasce aquele que tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, nasce aquele que veio para mudar a minha história, nasce aquele que veio para mudar a tua história, nasce aquele que vai fazer de você, aleluia, um instrumento no meio da tua casa, no meio da tua parentela, nasce aquele que tirou você do mundo e te trouxe aqui nessa noite, nasce aquele que me tirou da cocaína, me tirou do crime, nasce aquele, aleluia, que me tirou do presídio, nasce aquele, aleluia, que tem o poder de fazer a profecia se cumprir em nossas vidas. Mas nós precisamos ficar firmes. Hoje em dia é uma mudança de ideia, uma mudança de igreja. Por quê? Porque quer que a profecia se cumpra no tempo dele, pastor Márcio. Eu aprendi, lendo um pouquinho a Bíblia, que Deus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora. E Ele está dizendo para alguém aqui: aguenta um pouquinho, vai se cumprir, fica firme. Não vou falar para você que vai durar 700 anos, não é isso. O que eu quero dizer para você: aguenta firme, mas aguenta na presença dEle. Que é diferente daquele louvor que você conhece, que tem promessa, não morre, não morre. Eu sou prova viva disso. Eu conheci um irmão, pastor, morreu com profecia e tudo. Deus tinha obra, Deus tinha chamado, mas não deu ouvido. E voltou para trás. E morreu. E a promessa? Morreu com promessa e tudo. Mas a promessa de Deus, para mim e para a tua vida, ela vai se cumprir. Porque nós estamos aqui, vamos permanecer na bênção, na presença e debaixo da obediência dos céus, e vamos andar segundo a sua palavra. Para que se cumprisse o que fora dita por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Se cumpriu a palavra, se cumpriu a profecia. Antes ainda de eu aceitar Jesus, Deus usou a vida do irmão e disse: um dia vai pregar a palavra. Eu não tomei posse porque não tinha conhecimento nenhum, mas o Senhor tomou os caminhos que precisavam ser tomados. Passei pelo vale da sombra da morte, Jesus me levou por um período por deserto, mas hoje eu estou aqui para te dizer: vale a pena ser fiel, porque a promessa que se cumpriu na minha vida vai se cumprir na sua vida. Josué 24, verso 15, a segunda parte do versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra que foi liberada por intermédio de Josué
ela tem se cumprido na minha casa, tem se cumprido na minha família. Eu, a minha esposa e meus 4 filhos, estamos todos na presença do Eterno, servindo a Ele, adorando a Ele e esperando a volta dEle. Demorou. Eu estou 20 anos com a minha esposa. Em fevereiro agora fez 10 anos que eu aceitei Jesus. Foram 10 anos de sofrimento, 10 anos passando pelo vale da sombra da morte. E uma vez, dia 18 de fevereiro de 2013, eu chegando, pastor Márcio, na casa de recuperação, já finalizo, só para os irmãos entender que quando o Senhor fala, Ele cumpre, Ele é fiel. Promessa não tem prazo de validade. Eu chegando, um irmão olhou para mim e falou assim: ó, tu vai voltar lá no presídio e vai pregar minha palavra. Deus falando na boca do homem, eu não tinha conhecimento, ignorante. Eu falei, esse homem está louco, voltar para o presídio? Quem quer tomar posse de uma profecia dessa? Ninguém quer. Passou 10 meses, passou 8 meses e 5 dias. Estou eu dentro do poupa-tempo. Fui tirar um documento, novo convertido, 10 meses na igreja, aquele mesmo sentimento. Agora Jesus me salvou, agora eu vou servir o Senhor, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. E Jesus está lá em cima. Tá, não vai cuidar de ninguém não, eu que vou cuidar, porque a minha palavra vai se cumprir na sua vida. A polícia fechou o poupa-tempo. E um dia eu estava num culto de ensino, no outro dia já estava dentro do presídio, com uma calça bege, uma camisa branca, um jaleco debaixo do braço, descalço, indo morar lá no pavilhão, lá na cela 8, onde era a igreja. Na primeira visita, minha mãe olhou para mim e falou assim: você lembra do que Deus falou? Não lembro, mãe. Não lembra? Deus falou que ia trazer você aqui para pregar a palavra, agora você prega a palavra dele. Foram 1 ano e meio pregando a palavra. Não só eu, mas a igreja do Senhor que está dentro dos presídios. E a cada 3 meses tinha um balanço. O balanço era 250 almas se converteram ao Senhor. 3 meses depois, 200 almas se converteram ao Senhor. Quantas almas desceram ao batismo? 93 almas desceram ao batismo. E Jesus passou todo esse período comigo lá dentro, cuidando da minha família aqui fora. E a palavra se cumpriu, o evangelho foi pregado, e Jesus salvou e transformou vidas lá dentro. Por quê? Porque Ele disse, porque Ele prometeu, porque a profecia veio. Confesso para os irmãos, não queria que essa profecia tivesse se cumprido, né? Porque no dia que Jesus resolveu me levar para lá, o Espírito Santo de Deus falou aqui para minha esposa: não é para pisar o pé lá dentro. Só não tinha essa pequenininha aí, a Laura, mas eu tinha o Kevin, tinha a Débora e tinha o Davi. O Davi recém-nascido. Já pensou? 1 ano sem ver minha esposa, sem ver meus filhos. E digo mais para os irmãos: dia 10 de novembro de 2014, um pouco mais de 1 ano eu estava preso. Deus resolveu recolher o meu pai e eu já, naquele período, deserto, sofrimento, saudade da família, saudade da esposa, saudade dos filhos. Mas eu aprendi com tudo isso que, independente de como você vai passar, passa com Ele, passa na presença dEle, passa, aleluia, adorando a Ele. Porque depois do vento, depois da tempestade, depois do vale, sempre tem algo novo para mim e para a tua vida. Depois de 1 ano e pouco, sabe onde eu fui ver meus filhos? Lá no sepultamento do meu pai nos Amarais. E sepultei meu pai. No final da tarde, a perua passou, me levou para o presídio de novo. Chegando lá, os irmãos olhou para mim e falou assim: você prega no culto dos obreiros? Eu falei: prego. Por quê? Porque eu aprendi que depois que eu aceitei Jesus e decidi caminhar com Ele, acabaram-se as minhas opções. A minha opção é confiar nele, andar com Ele, estar na presença dEle, pregoar a palavra dEle, aleluia, e ter a certeza que eu vou morar no céu com Ele. Porque é uma promessa para mim e para você. Ele vai vir buscar eu e você. Por isso que eu digo para você nessa noite: promessa não tem prazo de validade. O que Ele falou está falado e pronto, acabou. Aguenta
Está firme, porque Ele vai te sustentar e vai te dar graça até o cumprimento da promessa. Uma semana depois, estava pregando ali na Taliba Nogueira, grande lá o salão, mais de 400 presos, e eu falando de Jesus e a palavra do Senhor se cumprindo, dizendo: um dia tu vai pregar minha palavra. Se cumpriu num lugar muito dolorido, mas foi aonde eu pude ver o quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Pregamos, e no final daquela mensagem que eu preguei, o apelo foi feito. Eu me lembro que 15 almas aceitaram Jesus aquele dia, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero que você fique com esta palavra e creia que a mesma palavra que se cumpriu aqui agora, que vemos aqui, que leamos no capítulo 8, no verso 17 de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas doenças e levou as nossas enfermidades. O que Deus te falou, o que Deus te prometeu, está mais vivo do que nunca. Então somente creia, porque o Jesus que faz a promessa se cumprir está aqui nesta noite. E se você crê nessa palavra, glorifique o Senhor com as palmas bem alegres.